Diretor, quantas estações operam agora das 6 estações de tratamento de água? Quais estão inoperantes e qual está operante? O senhor me dizia que era uma apenas, né, funcionando. Exato, né? Infelizmente, agora enquanto estávamos na coletiva, parou o sistema do Mãe de Deus, tanto a casa de bombas que ajudava a conter um pouquinho o avanço das águas, quanto a estação de bombeamento de água bruta, que é onde nós bombeávamos a água, então, captada do rio, até a estação de tratamento Menino Deus. A SE Equatorial teve que desenergizar aquele sistema, porque já havia relatos de pessoas sendo energizadas, tomando choque, então, por segurança, tiveram que desligar. Então, nesse momento, só o sistema do Belém Novo que está operante. Então, somente a parte mais sul, extremo sul da cidade, que a gente está conseguindo abastecer por água. Então, falando de tratamento de água, que é aquela que chega na torneira do nosso ouvinte, tem um sistema operando, que é Belém Novo, sul da cidade é o mais abastecido agora. O restante da cidade, quem tem água, é por conta da caixa d'água. É essa a realidade. Exato, é porque ainda tem nossa caixa d'água. Nós ainda, né, e estamos aqui dentro na sala de situação aqui do SEIC, estamos ainda em reunião aqui com a SE Equatorial. Tem tanto um time do DEMAI quanto da SE Equatorial em campo ainda, para que a gente tente reenergizar o sistema São João, que abastece toda a parte norte de Porto Alegre, que é uma região muito afetada, né, pelo alagamento, muitos abrigos também naquela região. Então nós precisamos, né, e queremos muito restabelecer o abastecimento de água naquela região para acalmar um pouquinho a população e conseguir ajudar. Alguma pergunta daí, Ramon, que vocês tenham para me encaminhar, Viviana? Que eu estou com o diretor aqui ao meu lado. Maurício Loz, muito boa noite para ti. Eu gostaria de saber se tem algum outro bairro que pode ser ainda alagado, se tem uma outra região de Porto Alegre que pode ser inundada pelos esgotos, com essa questão do desligamento da casa de bombas número 16 ou qualquer outra que ainda possa vir a ser desligada. Pergunta que o colega Ramon Nunes lhe faz, diretor, é o seguinte: se diante desse desligamento de casas de bomba que vão se seguindo nas últimas horas, há bairros além dos já informados que podem vir a alagar, regiões que podem vir a alagar nas próximas horas em Porto Alegre? Não, apenas se por acaso houver desligamento em mais alguma estação de bombeamento de água pluvial, né? No momento, a partir do momento que há esse desligamento, nós informamos, né, como fizemos hoje à tarde, e é onde também nós identificamos que há risco de inundação. A gente também não quer causar um alvoroço na população desnecessário. Então, é importante que a população, né, através, seja da Rádio Gaúcha, seja de todos os meios de comunicação, canais da Prefeitura, busque sempre, né, esteja sempre atenta a buscar informações, atualizações, que esses são os canais que a gente vai divulgar sempre para qualquer alteração, qualquer risco, né, de inundação, alguma coisa assim. Mas, claro, e também para a população entender. Nessa situação, por exemplo, quando para uma estação de bombeamento, a população não precisa sair correndo, né? Não é um rompimento de um dique que pode inundar, né, num curto tempo. Quando para uma estação de bombeamento, a água, né, a gente não consegue mais bombear essa água para fora da cidade, então começa uma elevação gradual. E aí também tem lugares que vão alagar mais, alagar menos, e nós, juntamente com nossos engenheiros, nós procuramos avisar a população no quanto que vai alagar, uma estimativa, né, para que a população também possa se preparar, ver se precisa sair de casa ou não. Ainda sobre esses alagamentos, o senhor acompanhou, a gente estava aqui já há algumas horas, a gente está aqui. Existe lá fora um pânico muito grande, bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas, bairros que de repente começaram a alagar muito mais do que até hoje o fim da manhã. Nesses bairros, a tendência é de que continue subindo as águas nas próximas horas, ou esses bairros se pode dizer que chegou no limite do que a água deve chegar com o sistema atual de bombas, algumas funcionando, outras desativadas? Não, pode aumentar sim, né, da maneira que nós informamos, porque os bombeamentos até pararam há poucos, né, 2, 3, 4 horas, né, então ainda, e também para que a população entenda, o sistema de proteção contra cheias, que é composto por todos esses dicas, né, seja a Freeway, seja a Avenida Castelo Branco, o Muro da Mauá, a Avenida Beira Rio e as 23 casas de bombas, eles, por mais que estejam completamente assim debilitados, digamos assim, né, porque das 23 casas de bombas apenas 5 estavam funcionando, agora 4, ele ainda protege a cidade, ele ainda ajuda a minimizar o alagamento. O nível do Lago Guaíba ainda é maior, mais alto do que o nível de inundação aqui da cidade. Então, a partir do momento que nós paramos o bombeamento, então, com certeza, tem locais que a água retorna pela essa casa de bomba porque ela não está operante, e tem também, caso haja mais alguma chuva, né, ou o próprio esgoto pluvial que a população produz, acaba que a gente não consegue colocar para fora da cidade e acaba, então, aumentando o nível de alagamento aqui nas regiões. Para a gente fechar, diretor, cenário de ventos e de chuvas, o que vocês estão considerando da parte da Prefeitura
para a contenção das águas do Guaíba, porque isso muda muito, né? Se chover ou para cima ou para baixo, ou mesmo aqui na região metropolitana, se o vento vira para sul ou se mantém norte, isso muda a dinâmica. O que vocês estão considerando? Nós sempre estamos em contato com a sala de situação, que lá há hidrólogos e lá há lá um mapeamento de todo o estado, né? Nós aqui temos uma visão mais de Porto Alegre. Segundo eles, essa chuva que vem nos próximos dias é em pequena quantidade, não chega a afetar, infelizmente, já essa catástrofe já instaurada. Claro que acaba retardando um pouquinho, dependendo da quantidade de ventos, e a direção do vento também acaba retardando um pouco. Mas assim, o nível do Lago Guaíba, o Lago Guaíba como um todo, ele vem se apresentando, né, se comportando da maneira com que a sala de situação apresentou um diagnóstico. Então hoje ele se manteve estável em 5,26. Há uma expectativa de que a partir de amanhã ele comece a baixar, mas essa baixada ela é muito gradual, deve demorar de 7 a 10 dias para chegar em torno dos 4 metros, o que ainda é um nível muito elevado. Deve demorar em torno de 15 para chegar numa normalização um pouco melhor, para que a gente também tenha uma visão assim do que a gente pode, né, nesse meio tempo, 5, 10, 15 dias, o que a gente pode religar de bombeamento, o que a gente consegue, o que a Serra Equatorial consegue reenergizar, para a gente aos poucos ir restabelecendo aí a vida normal à cidade. Obrigado, diretor Maurício Loz, diretor do DEMAI. Só reforçando, Ramon, a gente já falou muitas vezes no ar isso. É momento de economia extrema de água na cidade. Quem tem um pouco de água na caixa d'água, guarde essa água. Não temos água mais chegando nas redes.